Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso conteúdo. Hoje iremos falar sobre estruturas e seus rompimentos, por onde nós iremos trabalhar de acordo com a estrutura que o mercado está fazendo. Como que nós identificamos a estrutura? O mercado ele se posiciona de diversas maneiras, e uma delas, que são movimentos fortes, são essas estruturas, onde o mercado faz o posicionamento de subida ou de descida, tornando assim uma estrutura formada perante todo o mercado. Quando nós saberemos que teremos uma estrutura que foi rompida e que nós devemos trabalhar de uma outra forma. Então você vai ver esse movimento constante ao decorrer do gráfico, onde você irá observar quando o gráfico se movimenta desta forma, ele está fazendo uma estrutura de alta. Quando ele se movimenta de forma contrária, ele está fazendo uma outra estrutura de baixa. Onde nós identificamos a estrutura e o posicionamento? O posicionamento ele está aqui, ó. Esse aqui é um posicionamento, aqui tem um outro posicionamento, e assim eu identifico. Como o gráfico está se movimentando neste momento? É uma estrutura de alta. Quando eu sei que ele vai mudar a estrutura novamente? Quando o último fundo confirmado for rompido. Qual o fundo que rompeu um topo? Olha este fundo aqui. Aqui é um topo, ele rompeu. Então aqui ele fez o quê? Uma confirmação. Se você analisar desta forma, ele fez uma estrutura que foi rompida. Ele rompeu uma estrutura e mudou o seu posicionamento. Olha aqui, ele estava fazendo uma estrutura, rompeu para alta, e agora ele faz isso aqui, ó. Ele tem que manter aqui e voltar a subir de novo, ó. Isso aqui ele fez a estrutura para alta. Então, quando ele foi rompido, se você observar, fez esse movimento, este fundo aqui rompe esse topo, confirmando aqui, ó, aqui ele confirmou, ele rompeu, ó, rompeu esse topo aqui, ficou acima, olha só, acima dessa região. Então, ele mudou a estrutura que estava sendo de baixa e agora passou a ser de alta. Então, ele confirmou. E aqui, novamente, confirmado, ó, mais um topo confirmado com fundo confirmado. São confirmados. Por que eles são confirmados? Porque fundo que rompe topo. Ó, esse fundo aqui rompeu esse topo. Então, esse fundo aqui, qual foi o último fundo que rompeu o topo? Rompeu aqui. E se ele agora fizer o movimento contrário, desta forma, chegar aqui, ele pode fazer novamente uma estrutura aqui, pode, e chegar aqui, ele retorna, vamos lá, e retornou, fazendo uma outra estrutura, ó, rompeu, aqui um fundo, ele rompeu, ele retorna aqui, ficando abaixo, então ele me confirmou mais uma vez, aqui, ó, rompimento de fundos. Então, ele faz novamente uma mudança de estrutura. Onde você vai operar? Após esse rompimento aqui, ó. Ele rompeu esse fundo, confirmou. Então, agora se ele fizer este movimento e vier buscar aqui, ó, e ficar abaixo, pode até deixar para view aqui, não tem problema. Ficando abaixo, você tem leitura de venda de continuação para baixa, porque ele mudou a estrutura.
Ele estava uma estrutura de alta e agora ele começou a fazer uma estrutura para baixa. Ele fez nada mais do que isso aqui. Se você pegar e analisar desta forma, ele estava fazendo este movimento. De repente, ele começou a fazer este movimento, rompendo e confirmando. Olha isso aqui, ó. Se você analisar isso aqui, ele é um topo confirmado. Isso aqui, ó, topo. E aqui você tem o fundo. Esse fundo foi rompido e formou um topo aqui, ó, mais um topo confirmado. Porque ele recusou aqui e já rompeu novamente esse fundo aqui. Então aqui ele vai fazer a estrutura novamente, buscando a manter-se uma estrutura de baixo. Então nós temos novamente outra região que foi rompida. Então você tem aqui novamente um topo confirmado. Por que seria um topo confirmado? Porque ele acaba de romper um outro fundo. E se ele fizer aqui, novamente assim, ó, confirmou novamente, abaixo, fez, confirmou. Assim, na estrutura de alta. Confirmou, você tem o quê? Um fundo confirmado. Esse aqui é um fundo confirmado. Por que nós tratamos como fundo? Porque ele está aqui iniciando. Esse é um fundo confirmado. Vamos dar uma olhadinha nisso aí no gráfico. Na prática, como que funciona? Você vai encontrar a estrutura. Observe a estrutura que está fazendo. Olha aqui, da onde ele saiu. Olha aqui, novamente. Isso aqui, você vai ver, aqui já ele fez um topo duplo, está demonstrando interesse e fraqueza para descer. Então, mas se você olhar aqui, ele foi rompendo. Você foi olhando, analisando, ele saiu daqui do fundo, que é esse aqui, rompeu esse topo, ó, fez estrutura, rompeu. Se ele rompeu aqui, esse aqui é um fundo confirmado que rompeu um topo. Novamente, fez um fundo, rompeu, fez, rompeu. E agora ele tornou aqui. Então, desta forma, ele vai começar agora a se movimentar de uma forma diferente. Aqui, ó, ele fez um topo duplo. Então, ele tende agora a quebrar essa estrutura. Quando ele vai quebrar? Quando ele rompeu o último topo e os fundos. Olha aqui, topo duplo. Qual foi o fundo, o último fundo que rompeu? Então, tem que romper esse aqui, ó. Já tentou aqui, voltou. Se ele romper aqui agora, romper aqui e retornar, se ele fazer esse movimento, ó, romper aqui, confirmou abaixo, ele vai fazer isso aqui, para poder buscar esse fundo. Porque ele se movimenta buscando topos e fundo. Esses topos e fundos são chamados de posicionamento. Todo posicionamento nada mais é que a região ao qual foi rompida. Posicionamento, onde teve a reversão, ó, posicionamento. É onde foi feita uma reversão. Todo posicionamento é isso. Todo movimento onde foi feita uma reversão. Se aqui foi feita uma reversão, aqui é um posicionamento. Onde nós temos posicionamentos? Ó, posicionamento. Aqui. Outro posicionamento. Posicionamento, posicionamento, posicionamento. Olha só, reverteu. Então nós temos posicionamentos. Quais são os melhores? Os que estão mais distantes. Esse aqui. São mais operáveis. Então você tem que analisar o contexto. Olha aqui, acabou de romper. Está se formando aqui uma estrutura. Olha aqui a estrutura querendo se formar.
Se ele agora se confirmar aqui e vier a descer e romper aqui, você tem uma venda quando ele retornar aqui para poder descer. É só ele se confirmar e retornar. Se ele não confirmar, ele continuar subindo, nós aguardaremos ele fazer um rompimento de toda essa região para que você possa ter uma possível entrada. Então ele não confirmou aqui, então não tem interesse ainda no momento de mudar a estrutura. A estrutura está se lateralizando, fazendo movimentos laterais, ficando aqui nessa região. Então ele pode ficar assim, trabalhando aqui. Então nós temos que aguardar o quê? O rompimento dessas regiões. E assim você identificar a mudança de estrutura. Vamos pegar outro local, outro posicionamento que você consiga identificar que o mercado vinha fazendo uma região. Olha aqui, ó. Vem fazendo uma forte baixa. Então agora tem que se posicionar aqui e romper. Qual foi o último topo que rompeu o fundo? Ó, fundo rompido. Então quer dizer que é esse topo aqui, ó. Após o rompimento deste topo, ele vai buscar esse aqui. Se ele romper esse topo, confirma que a nossa região quer trabalhar de outra forma. Por enquanto, ele está trabalhando aqui, ó. Fez o rompimento deste fundo. Está se confirmando abaixo, ó, ficou abaixo. Aqui seria uma venda natural. Então, quando você se posiciona corretamente, você pega informações privilegiadas. Então, observe que isso faz a todo momento. Em todo movimento do gráfico, isso acontece. Então, o que você vai fazer? Vai se posicionar diante do gráfico, vai observar todo esse movimento. Como eles estão fazendo rompimento. Se o mercado estiver desse jeito, ó, intercalação de cores, não opere. Dê preferência em momentos que o gráfico está fazendo repetições de vela. Porque repetições vai te ajudar? Porque a probabilidade de dar uma continuação é muito mais provável do que ele fazendo cores intercaladas. Olha aqui, que movimento perfeito. Dando continuação. Então aqui você vai pegar os posicionamentos melhores. Aqui ele fez um topo duplo, ele pode confirmar quando ele romper aqui essa região e vir para baixo, confirma uma quebra de estrutura. Só a quebra de estrutura quando ele muda a direção, rompendo o último fundo ou último topo que foi confirmado. Te aguardo na próxima aula.